Boa tarde, graça e paz. Hoje eu vinha conversando com o Senhor que eu precisava de uma resposta e Deus sabe como fala com cada filho, né? E comigo Ele fala na palavra. Então, quando eu olho para aqui encerra todos os meus argumentos, aqui encerra todas as minhas vontades, aqui encerra aquilo que eu penso, porque aqui diz aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor escreveu e a palavra dele é soberana. E eu quero compartilhar com vocês, está lá em Ezequiel 17, que é a parábola das duas águias e da videira. Você já conhece a parábola? A parábola do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga, assim diz o Senhor Deus: uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas e de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta de seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e plantou junto a muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira, de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve uma outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou suas raízes na direção dessa águia, e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas para produzir ramos, dar frutos e ser uma excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus, será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas dos seus renovos? Não será necessária muita força, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes, mas mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora, casa rebelde, será que vocês não sabem o significado disso? Diga, eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará? Ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra. Quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feito com um aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei. E assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo à sombra dos seus ramos. Se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Então, essa parábola aqui, primeiro ela já começa exaltando a soberania de Deus, né? Então, é isso que a gente precisa primeiro reconhecer, que Deus é soberano, a vontade dele é soberana, a palavra dele é soberana.
Tudo que vem do Senhor é soberano. O que isso significa? Que está acima de todas as nossas vontades, de todos os nossos querer, os nossos desejos. E aqui nos ensina que nós precisamos confiar os nossos planos em Deus, confiar, esperar o tempo do Senhor, nos aceitar, né? Aqui fala que ele, da primeira águia, plantou uma semente, né? E que essa semente se transformou em uma videira. Às vezes a gente não tem noção das nossas sementinhas, né? Ah, é tão pequena uma semente. Leva um tempo para aquela semente germinar? Leva, ao tempo da transformação, né? Mas o Senhor é aquele que transforma a semente em videira. Então, a gente precisa evitar de confiar nos poderes do mundo, no sucesso do mundo, nas opiniões do mundo, naquilo que o mundo tem como maravilhoso. Pode ser maravilhoso para os outros, mas assim como toda frase de mãe diz, você não é todo mundo. Então tem coisas que não é para a gente participar, que não é para a gente viver, que não é para nós. Temos que esperar o tempo de Deus e confiar nele. Então nós precisamos nos proteger, né, contra todo desvio espiritual, tudo aquilo que vai nos colocar em risco, de tirar o foco do Senhor, tirar o foco da nossa semente, daquilo, do campo que o Senhor nos entregou, daquilo que o Senhor tem para nós. A gente precisa evitar. E aqui fala também sobre a infidelidade, né, da videira, buscando a ajuda da segunda águia. Às vezes a gente, né, deixa de viver certas coisas que o Senhor tem para nós, porque a gente vai buscar aqui como a videira infiel, né? Que ela foi buscar a ajuda de uma outra águia. Deus já tinha determinado a primeira águia para lhe ajudar, e às vezes ela vai buscar ajudas onde não precisa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque aqui fala de infidelidade, né? E o Senhor, né, o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, é um Deus fiel. E nós precisamos, como cristãs, como cristãos, nós precisamos ser pessoas de alianças, fiéis à nossa aliança, né, com Deus e com aqueles que o Senhor nos entregou, para que a gente caminhe uma milha, duas, quantas o Senhor determinar, porque a palavra também diz, né, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Então, o Senhor escreveu as pessoas que nós iríamos ter aliança, que nós iríamos caminhar, e nós precisamos honrar e sermos fiéis. Então, a lição que eu tiro disso aqui é que a gente precisa rejeitar toda aliança comprometedora, toda parceria que pode desviar do propósito do Senhor, tudo aquilo que não é o teu tempo, que não é para o teu tempo, que não é para a tua estação. Às vezes não é nada de errado que vai acontecer, não é nada, mas não é o teu tempo, não é para ti, não é a tua estação, não é aquilo que o Senhor determinou para ti nesse tempo. E a palavra também diz que é um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então a gente precisa ter esse foco e permanecer fiel e buscar satisfações humanas. A nossa satisfação precisa estar no Senhor. A gente precisa priorizar a palavra dele, porque a palavra do Senhor, ela é e deve ser para nós, né, fonte de sabedoria e orientação. Tá com dúvida, tá com bichinhos na cabeça, tá com o coração angustiado, vem para a palavra do Senhor. Ela é a nossa fonte de sabedoria, ela é a nossa fonte de orientação. E nós precisamos cultivar a paciência do plantio, que lança uma sementinha e leva tempo para a gente ver ela se transformar numa videira, né? Mas a gente precisa ter paciência. E aqui fala também sobre o julgamento de Deus, né? O tempo dele é perfeito. E ele nos diz, aqui nos lembra que está escrito lá em Mateus, né, 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Então nós precisamos primeiro buscar aqui o reino de Deus. E ele termina essa parábola falando, né, que eu sou o Senhor, eu derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu sou o Senhor, falei e o cumprirei. Então aqui mostra, né, que mais uma vez a soberania de Deus. Ele exalta os humildes, ele derruba os orgulhosos. Então a gente não pode pensar que vai conquistar algo, fazer algo pela força do nosso braço. Não, é pela mão poderosa do Senhor. Então que a gente
Tem essa palavra no nosso coração hoje. Assim diz o Senhor Deus, também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo a plantarei sobre um monte alto e sublime. Então, é o Senhor. Que a nossa vida, os nossos dias estejam entregues ao Senhor Deus, que a gente venha confiar nele, que o mais ele fará. Amém?